O segundo livro dos Reis, capítulo 1. Moabe revolta-se contra Israel, e Acasias adoece. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tibita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, de cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhes disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. O fogo do céu consome 100 homens. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos seus 50. Então o fogo do céu desceu do céu e o consumiu, e ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos seus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhes e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos seus olhos a minha vida e a vida destes 50 seus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos seus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar em seu lugar. E no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, portanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? 2 Reis, capítulo 2. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a sua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel.
Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por de cima da sua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a sua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por de cima da sua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a sua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte a eles, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado Elias, disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, como cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com seus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar seu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. E disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, e tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. 2 Reis, capítulo 3. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos.
E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo, como seu povo, e os meus cavalos como seus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós e o vosso gado e vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele aos Moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles, as águas vermelhas como sangue. E disseram: isso é sangue, certamente que os reis se destruíram à espada, e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e tamparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir Haresete deixaram ficar as pedras.
mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas, vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, seu servo, morreu, e tu sabes que o seu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga sua dívida, e tu e os seus filhos vivei do resto. A sunamita e o seu filho. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse a seu moço Gease: Chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Gease disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a sua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem.
Então albargou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Gease: cinge os seus lombos e toma o meu bordão na sua mão, e vai, se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o seu rosto no menino. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a sua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu, e Gease passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o seu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai a comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá o povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram pressa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã.
E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o ressuscitaria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures na sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que de veras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não sou, porventura, Abana e Farpar, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grandiosa, coisa porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e a toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a sua terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do seu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerás esse seu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a seu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor a seu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Geazi é atacado da lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: sê servido. Tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele.
E, chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais, e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a sua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. 2 Reis, capítulo 6. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com seus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àqueles lugares de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na sua câmara de dormir. E ele disse: Vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a sua espada e com o seu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor.
E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Samaria é cercada. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o seu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o seu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? 2 Reis, capítulo 7. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os seus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui, até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficar aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, não somente morreremos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem
Esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os círios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos círios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os círios, apressando-os, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos círios, e havia uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: Eis que o verás com seus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou à porta, e ele morreu. A sunamita volta para a sua terra. 2 Reis, capítulo 8. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a sua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Azael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui.
Então o rei disse a Azael: toma um presente na sua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: eis de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele. E disse: seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: sararei eu dessa doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. E sucedeu que ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. O reinado de Jeroão. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito, que lhe daria para sempre uma lâmpada aos seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Atalia, filho de Omri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhes fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. 2 Reis, capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel, e mata a Jorão e a Jezabel.
Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os seus lombos e toma esta almotolia de azeite na sua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faze que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma a almotolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco. E ele disse-lhes: bem conhecereis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-no-lo saber. E disse: assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau. E tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: há paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, há paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia, o rei, o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque andas furiosamente. Então disse Jorão: aparelhe o carro, e aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro. E saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita.
E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da sua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: Traição há, Acasias. Mas Jeú antesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe caiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jizreelita, pois lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe seu pai, o Senhor pôs sobre ele essa carga, dizendo: Por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pegaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o nesse pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: Feri também a este no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Meguido, e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz, Zimri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue, e a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha do rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés, e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: Esta é Jezabel. 2 Reis, capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria e ao chefe de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós essa carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida, e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: Seus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei, faze o que for bom aos seus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel, e os filhos do rei, 70 homens estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens,
e puseram as suas cabeças num cestos e lhas mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei, e ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos? Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, reis de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Jeú encontra a Jonadab e mata os servos de Baal. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o seu coração, como o meu coração, e com o seu coração. E disse Jonadab: então, se é da minha mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor, e o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar nas vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai e feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio da espada, e os da guarda os capitães, e os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel,
a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizestes em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe e seus filhos, até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. 2 Reis, capítulo 11. Atalia manda matar a família real. Joás escapa e é ungido rei. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele, a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães, os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor. E fez com eles um concerto, e os juramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entra no sábado fará a guarda na casa do rei. E outra 1/3 parte fará a porta sur, e a outra 1/3 parte a porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos. E aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um seus homens, tanto aos que entravam no sábado, como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei e o ungiram, e bateram as mãos e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, defronte o costume, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor.
e lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei, e o povo que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens. Totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra e conduziram da casa do Senhor o rei e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia à espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. 2 Reis, capítulo 12. Joás manda reparar o templo. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incensos nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da casa depositavam ali todo o dinheiro que se traziam à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham no seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Todavia, o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão,
e Acasias seus pais, reis de Judá, consagraram, como também o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, mas porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Silá. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 13. Jeoacás e Jeoás, rei de Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez mais o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Eliseu adoece, e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a sua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e os tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. A morte de Eliseu.
Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão. Isaque e Jacó. E tomou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. 2 Reis, capítulo 14. Amazias mata os matadores de seu pai. No 2º ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi seu pai fez, porém conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que sendo já o reino confirmado na sua mão, matou seus servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou seu nome Joquitiel, até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o seu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em sua casa, e porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar.
E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laques, porém enviaram após ele homens até Laques, e estes o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão II. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Éfer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez e seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar.